E você, quando você apresentou o Casos de Família no SBT, que acho que foi em 2004, Foi até né? 2009. 2009. Você chegou a sofrer alguma ameaça? Porque uns caras muito machistas ali. Você chegou a ter medo? Não, Porque tinha umas coisas ali que eu... nunca sofri ameaça nenhuma. Nunca tive medo também. Nunca. Esse tipo de vivência eu não tive. Eu tive uma vivência que eu ajudei a implantar o Band News e coloquei o Band News no ar. Uhum. Ajudei a colocar o Band News no ar, melhor. Então eu tinha uma vivência muito de jornalista, a bancada, né, factual, blá, blá, blá. Quando eu saí, e foi assim, sem escala, saí do Band News e fui para o Caso de Família, eu fui entendendo como aquelas notícias que eu lia no Band News Eram reais ali. impactavam na vida das pessoas. Então, não tinha rede social, não tinha nada, era uma época que pessoa sem dente não aparecia na televisão e nem em lugar nenhum. Pessoas pretas não existiam. Pessoas pobres pouco apareciam e quando apareciam eram ali nos lugares que deixavam ou para serem ridicularizadas. Ou porque venceram na vida, ou porque era para ser ridicularizado. Então assim, aí lá, mas eu já tinha sido repórter e eu fui repórter, eu não era repórter boa de factual, mas teve uma época que eu fui repórter do Telecurso 2000, Olha. antes dos anos 2000. Então eu entrevistava pessoas que tinham voltado a estudar graças ao Telecurso 2000, então eram adultos muito sofridos em regiões de pouquíssimos recursos. E aí eu comecei a ouvir umas histórias tão lindas, de pessoas tão emocionadas porque escreviam o nome, ou porque liam um texto. Aí eu senti que eu era boa de ouvir história, Quando eu fui pro Caso de Família, eu meio que fiz um link com essa fase da minha vida, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Perdão. E aí, no Caso de Família, que eu senti que eu fui juntando tudo. Que uniu ali. Então, a bancada, aquelas histórias, nananana, resultava naquilo. Que incrível. Tudo isso resultava Por isso você ficou bastante tempo. Foi uma experiência... Foi uma experiência muito legal. Era uma rotina de trabalho ótima, porque eu trabalhava 2 dias por semana, eu gravava 3 por dia. Emocionalmente era muito puxado. Energia no pé. Mas eu ganhava bem. Então, assim, vários fatores me fizeram ficar lá. Entendeu? Se eu trabalhava... E quando ia uma mulher que você... Isso é uma curiosidade que eu tenho. Diga. Quando ia uma mulher que vocês percebiam que ela estava sofrendo uma violência daquele cara, depois vocês tentavam ajudar de alguma forma? Ou acabava a história, ela voltava para aquela situação de violência? Não. Então, vamos lá. Eu não escolhi os temas, não escolhi os convidados e muitas vezes não segui as orientações do diretor. Regina, vai ser esse tema, são esses os convidados, nananã, vamos lá. A conversa ia desenrolando. Tem como você roteirizar uma conversa, Tati? Não tem. Tem como você roteirizar a emoção? Não. Tanto que muitas vezes eu ouvi o diretor falando do tema. Regina, volta pro tema. Eu falo, deixa pra lá. O tema. Mas não é tema. Tá acontecendo uma história linda aqui, a mulher tá falando e tal. Então, eu me via... Mergulhada ali. E frente a frente com aquelas pessoas pela primeira vez e por uma única vez. Acabava tinha a orientação da psicóloga. É isso que eu ia perguntar, tinha uma psicóloga ali? Tinha uma orientação da psicóloga. O programa, até onde eu sei, em nenhum momento se comprometeu ou em resolver, ou em acompanhar, nada. Então, as pessoas iam lá, faziam uma pré-entrevista, eu não participava de absolutamente nada, eu ia para apresentar o programa. E aí depois, participava ali, nananana, eles deixavam a pessoa na casa delas. Acabou o vínculo. Entendi. 1 ou 2 anos, se não me engano, a gente fez no final do ano um programa que a gente chamou de Casos Resolvidos, mas resolvidos pelas próprias pessoas. Ah, entendi. Mérito delas. O curioso que começou a acontecer lá, e eu acho que por isso que me marcou tanto e marcou tantas pessoas, é que de verdade ali era como acontecia uma catarse, assim, era como se fosse uma grande terapia, que as pessoas saíam diferente, às vezes melhor, às vezes pior, eu não sei. Havia uma transformação. Aquele encontro provocava uma transformação. E eu acho, na minha pretensão, que também impactava as pessoas que estavam em casa. Assistindo, com certeza. Entendeu? Não, com certeza. Então eu acho que por isso que todo mundo fala desse programa com muito respeito, com muito carinho, com saudosismo. Era um momento que as pessoas se juntavam. Eu escuto muito, assistia com a minha avó quando eu chegava da escola. Cada vez que eu ouço isso, eu me emociono. Então, assim, era um momento que as pessoas sentavam para assistir um conteúdo na televisão, porque era o que tinha. Sim. Qual?